Ei gente, tudo bem? No vídeo dessa semana a gente resolveu trazer um assunto que às vezes parece um pouco bobo, talvez também porque esteja um pouco saturado, mas ele é muito importante. A gente vai falar sobre empatia, especialmente agora em tempos de pandemia, isolamento social e até mesmo reality show, né? O Big Brother Brasil. Então a gente vai também ter a participação do Brian Carvalho, grande amigo e psicólogo, e ele vai poder dar uma palavrinha, né, com mais propriedade pra gente sobre esse assunto. Para trazer esse assunto, a gente vai explicar um pouquinho do que é a empatia e principalmente a falta de empatia, né? Como são as pessoas não empáticas, as características dessas pessoas. E o que é a empatia, né? Finalmente, a empatia, resumidamente, ela nada mais é do que a capacidade de se colocar no lugar do outro. Não é ao ouvir uma história, interpretar essa história com a sua visão. É realmente conseguir enxergar pelo olhar do outro. É até uma atitude nossa muito corriqueira, assim, eu acho que a maioria de nós faz, não na maldade. Mas, assim, às vezes a gente fala, nossa, putz, estou com tal problema. E aí a gente já vai e fala, nossa, eu também, você acredita que aconteceu a mesma coisa com a minha mãe semana passada? Então, assim, a gente faz às vezes sem perceber. Não é que, às vezes, a gente, na maioria das vezes eu digo assim, a gente faz realmente sem perceber. Mas tem gente que faz realmente por uma necessidade de sobrepor, né? De se sobrepor, de se sentir superior, enfim. E aí que entram as pessoas que não têm empatia, né? São pessoas não empáticas. Essas pessoas, elas simplesmente não têm uma consideração pelo seu sentimento, pelas suas falas, pelas suas vivências. Então, muitas vezes alguém chega para desabafar ou para conversar e essas pessoas simplesmente elas se sentem no direito de se sobressair sobre ela. Ah, mas eu já passei por uma situação muito pior, você não deveria nem estar sentindo isso. É algo que a gente costuma conversar muito aqui no canal, né, Laura? Essa questão de se colocar no lugar do outro. Sim. E pessoas não empáticas, elas não fazem isso. Elas simplesmente tomam aquela situação para si, elas se tornam, né, o centro da atenção e tenta dizer que já sofreu mais, já vivenciou mais e outras pessoas já passaram por situações piores. E essa questão é algo que a gente quer abordar muito porque nesse momento, que nem a questão que a Laura falou da pandemia, de redes sociais, a gente vê muita gente não se colocando no lugar do outro, não respeitando o espaço do outro, principalmente a dor do outro. E é algo que a gente deve observar bem. E trazer também, discutir e conversar e tentar melhorar isso. Porque eu acho que a gente tenta sim, claro, colocar as nossas questões para poder resolver. Eu acho que a gente deve fazer isso sim, mas também não custa ouvir o outro e deixar falar, porque às vezes a pessoa só quer desabafar um pouquinho. E é isso, e as pessoas não empáticas, elas não têm consideração pelo sentimento do outro, elas colocam sempre acima, também ridicularizam as pessoas por suas falas, por suas questões. Tem dias que eu e o William, eu considero, nós somos pessoas muito alto astral, a gente tá sempre animada, energia, pra cima mesmo, isso é nosso, é do nosso ser, não é nada fingido, forçado, nada. Mas como todo mundo, tem dias que o trabalho não tá tão legal, aquele relacionamento não tá tão legal, e relacionamento que eu digo é com todo mundo, tá gente? Família, Sim. amigos, crushes, etc, contatinhos, então assim, a gente fica pra baixo. E já teve vezes de nós dois estarmos em maus momentos, né? Em momentos ruins ao mesmo tempo. E a gente não saber disso. Mas assim, ele super desabafar comigo. E eu ouvi, claro, sem falar nada. Só escutando e realmente falando sobre o assunto que ele trouxe. E também o oposto, assim. Já teve dias assim que eu desabafei horrores com ele. Ele me ouviu, me aconselhou, me abraçou, assim... mesmo que de longe, né, me acolheu, e depois eu fui descobrir que ele também estava num momento, assim, horroroso, para não usar outra palavra, né, assim, então, assim, tem muito a ver com isso, realmente, assim, às vezes a gente tem que esquecer da nossa própria dor para entender a dor do outro, né, até porque, assim, pode ser que duas pessoas vivam exatamente a mesma situação, mas elas vão ser necessariamente afetadas de formas diferentes. É realmente ouvir, tentando se colocar na situação da pessoa. É claro, nem sempre a gente vai ter uma resposta ou uma solução para o problema da pessoa, né? A gente não tem nem para os nossos, na maioria das vezes.
Mas eu falo muito isso com ele, assim, às vezes eu mando um áudio, a gente, não sei se vocês nos conhecem, se todo mundo aqui nos conhece pessoalmente, quem conhece sabe da nossa fama de áudios de 8, 10, 15 minutos, 20. Exatamente. Então a gente conversa muito pessoalmente, por tudo. E agora na pandemia, claro, né, a gente tem conversado muito mais por WhatsApp, então às vezes assim, eu mando um áudio pra ele e eu falo assim, antes mesmo dele responder, né? Até porque ele precisa ter um tempo para poder ouvir o áudio, então eu entendo que a pessoa não escute imediatamente. Eu falo, amigo, só de ter falado em voz alta, de ter falado, sabe? Não só pensado, de ter falado, desabafado, né? Já, mesmo ele não tendo respondido, eu já tô me sentindo mais leve. Então é muito isso, assim. E quando a gente se coloca à disposição, quando a gente realmente está ali disposto a ajudar, só isso já ajuda, sabe? Já faz a pessoa se sentir mais querida, acolhida. Mas é sobre essa questão de ouvir, de acolher, de ajudar, de conversar de fato, não somente ouvir porque, ai meu Deus, tem que ouvir. Não, é realmente estar presente, mesmo que de longe, como a Laura falou. Isso faz total diferença. E essa é a questão da empatia, né? De você dar lugar ao outro para poder, enfim, tentar resolver as questões dele também. Pelo menos tentar ajudar de alguma forma. E eu acho que quando a gente sente essa reciprocidade, torna tudo muito mais fácil, mais leve, né? Você se sente à vontade para conversar, para compartilhar o que você está sentindo. Coisas boas e ruins, claro, porque a questão da empatia não é somente quando está acontecendo algo ruim, claro. É em todos os momentos. Então, acaba que abre essa oportunidade. E, querendo ou não, é algo muito gostoso. É bom você saber que alguém pode te ouvir, quer te ajudar. E também é bom você ter a sensação de que ajuda a outra pessoa de alguma forma. Então, é basicamente sobre isso. É sobre isso. Caindo. E agora vamos explicar mais ou menos o que são pessoas não empáticas, quais são as características, na verdade, de pessoas que não têm nem um pouco de empatia, ou pelo menos não têm o tanto, né, que deveriam ter. E essas pessoas, elas costumam ter algumas características específicas, como questão do egoísmo. Elas trazem tudo pra si, elas querem resolver somente a questão delas, elas querem que o problema delas seja o principal e, enfim, é uma questão de eu por mim e vocês também por mim, e é isso. E acabou. São pessoas que não são humildes, são pessoas que elas tentam se sobressair sobre os outros, como a gente já trouxe exemplos, enfim, a gente já falou sobre isso. E também são pessoas que não têm filtro, são aquelas pessoas que utilizam muito da desculpinha do é o meu jeito de ser, e pra falar qualquer coisa, pra ser ignorante, pra humilhar. É o meu signo. E já é o meu signo, e gente, não existe signo que faça isso, né? Ai, é porque eu sou grossa mesmo. Fazer o quê? Terapia. Ai, porque eu tenho gênio difícil. Fazer o quê? Quem tinha gênio difícil era o Rambo, meu bem, tá? Ah, por causa do meu signo, do meu ascendente, nem o zodíaco inteiro te aguenta. Se o bichinho do Ares te vê, ele te senta o chifre em você, tá? Ah, mas nem Jesus agradou a todos. Pelo amor de Deus, não apela pra Jesus, tá? Você não só não está agradando a ninguém, como você também está desagradando a todos. Isso aí não é legal, vai procurar ajuda. Você não é sincero, você é grossa. É grosseria, de respeito, de noção, sabe? De se colocar no lugar do outro. E vai passeando por várias questõezinhas, assim, desde um comentário maldoso, ou, enfim, xingamento na internet, um debochezinho, brincadeiras com deboche. Gente, isso não é algo que a gente deve naturalizar. Isso não é engraçado, não é piada. Engraçado, isso atinge a autoestima da pessoa. É maldoso. É maldoso, não é algo legal. Então, acho que é isso também, sabe? A gente entender que cada um tem um tempo, tem um momento, tem um caminho. Gente, então agora a gente vai chamar o Brian Carvalho pra ele contar pra gente se a gente tá só aqui falando besteira ou não, ou se a gente tá certo. Por favor, Brian. Brincadeiras à parte. O Brian, que é psicólogo, além de um grande amigo, também é um psicólogo maravilhoso. Então ele vai vir aqui hoje pra falar um pouquinho sobre isso com a gente. Então vamos lá. Bem-vindo, Brian. A maioria de nós tem empatia. Muito embora a nossa empatia seja enviesada. A nossa empatia é enviesada pelos nossos valores, pelas nossas identificações com o outro, pelas nossas identificações ou não com o outro, pelos valores que a gente compartilha ou não com o outro. E pela influência que a gente acaba recebendo das narrativas midiáticas. Se trata de vontade,
insistência, reforço de quando alguém demonstra empatia. Esse é um daqueles casos em que a gente acaba dependendo das outras pessoas para mostrar pra gente uma situação em que a gente pode ou não ser mais empático. E aí vale ressaltar que existe uma distinção entre ser meramente empático e ser empático com solidariedade. Porque ser empático apenas pode acabar fazendo com que uma pessoa, por exemplo, que sabe se colocar no lugar do outro, que é capaz de sentir o que o outro está sentindo, ela pode fazer uso dessa habilidade para finalidades egoístas. Ela pode fazer uso dessa capacidade para manipular essa outra pessoa. Agora, por outro lado, se essa pessoa, se a gente tem a capacidade de se conectar emocionalmente com uma outra pessoa, de exercer a solidariedade, de ver o outro passando por algo difícil e estender a mão para essa outra pessoa, então a gente está fazendo um bom uso da empatia. Brian, muito obrigado pela participação. A gente sempre contando com pessoas maravilhosas aqui no canal, como da outra vez tivemos a Natália, que foi espetacular, e agora o Brian. Obrigado mesmo por ter topado participar. Por esclarecer muitas coisas. Exatamente, as nossas dúvidas. Enfim, obrigado. E é isso, pessoal. A gente trouxe esse assunto porque é algo que tá acontecendo, né, constantemente no nosso dia a dia, nas redes sociais principalmente, e também ocorreu dentro do Big Brother, que é um reality show que, enfim, ele toma conta do país, as pessoas gostam muito, comentam muito sobre, e vimos atitudes dentro do programa de pessoas que não tiveram empatia alguma com os colegas, e fora também das pessoas julgando, apontando, porque o reality show é basicamente isso, você visualizar o comportamento de alguém e, enfim, julgar ela por ele. Mas só que a gente ultrapassa, né, eu falo a gente no geral, a gente ultrapassa a questão de julgamento e muitas pessoas, infelizmente, faltam com respeito, não têm empatia alguma com o sentimento, com a posição do outro. Claro que não existe a questão do passar pano para preconceito, para, enfim, homofobia, machismo, racismo, xenofobia, que infelizmente aconteceu dentro do programa, mas é a questão da falta de empatia com os sentimentos do outro. Que nem vimos lá dentro também de pessoas que não tiveram, enfim, total respeito com o colega. E é basicamente isso. Muito obrigada para quem ficou com a gente até aqui, como sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar com os amigos, de enviar para aquele amigo que você acha que vai gostar, familiar, namorado, namorada. Isso ajuda muito a gente, faz muita diferença pra gente continuar aqui trazendo um conteúdo bacana para vocês. E é isso, meus amores. Muito obrigada. E nos vemos na semana que vem. Se cuidem. Cheers. Exatamente. É o que a gente sempre fala, assim. Eu falo muito isso com o William. Eu acho que ele vai... Que isso? Do nada, que medo.